Oi, 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 minha gente linda! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso DR Boa, o podcast onde a gente discute sempre sobre assuntos relevantes com convidados extraordinários. E comigo, Kátia Damasceno, a sua host. E comigo, Dr. André Vinícius, o seu co-host. E hoje, minha amiga... Quem vem? Trouxe uma grande amiga que faz parte do meu ecossistema, uma pessoa que eu admiro demais, uma super médica, escritora, palestrante, doutora Thaís Múcia, endocrinologista de milhões. Nossa, bicha é bonita, hein? Viu? Nossa senhora! Elegante. Eu adoro ver mulher bonita, gente. Acho que a mulher bonita, ela preenche a mesa, ela tem uma elegância, ela tem um porte, ela tem Obrigada. E ó, gente, não à toa a gente veio com o mesmo corte de blusa e no mesmo tom. Toda vez que eu tô na tom do convidado, eu já sei que vai ser sucesso. Vai ser bom. Maravilhosa. E assim já é. E assim já é, piada interna. E aí, minha amiga, me conta um pouquinho aí de como é que começou a tua jornada e por que é que você escolheu a endocrinologia. André, eu acredito que a endocrinologia é aquela coisa meio clichê, mas quase que eu escolhi e fui escolhida. Uhum. Vou explicar um pouquinho melhor. Durante a minha trajetória, assim, criança, adolescência, eu sempre fui, eu falo assim, não era a aluna mais brilhante da sala, mas realmente era muito esforçada. A mediana esforçada é o melhor. Eu digo a todo mundo, exatamente. eu sou mediano esforçado. Esforçado, isso isso é o aí. melhor que tem. Então eu estudava para ter boa nota, enfim, para ser uma boa aluna. O que aconteceu? Eu não passei no meu primeiro vestibular. Medicina, mais difícil, enfim. E o que aconteceu nesse interim? Eu literalmente comi todas as minhas emoções. Em um ano, eu acabei aumentando 20 quilos na balança. Comer comida comida mesmo, de comida, nervoso, de de ansiedade. De emoção assumida não virou comida. Então eu não queria assumir a frustração, a tristeza, enfim, a decepção que eu achava que era muito para os meus pais, que eu estava devendo alguma coisa, mas a gente sabe que é sempre sobre a gente, né? Depois a gente vai entender isso. Mas essa situação de não ter passado essa frustração, acabou virando muito isso. E eu literalmente fui para uma compulsão alimentar. Aumentei 20 quilos nesse um ano. E durante esse um ano, é claro, tentei de tudo. Então, tentava shake, tentava dieta maluca, tudo que aparecia, o milagre que aparecesse na dieta esquina. da lua, do sol, das de ervas, tudo. do cristal. Ainda não tinha jejum intermitente na época, então, porque se tivesse, teria Tinha tentado também, feito. tudo. Enfim, o que aconteceu? Eu fazia tudo que estava ao meu alcance, que me apresentavam, mas eu não conseguia emagrecer, eu não conseguia ter um bom resultado. Passei no vestibular. Mas continuava comendo. E continuava comendo. Mas tem assim, isso, porque... tentava emagrecer 5 quilos no mês, engordava 8 no mês seguinte. O efeito sanfona. Aquela situação horrorosa. Quando eu passei no vestibular, que a minha cabeça estava boa, que as minhas emoções passaram a estar mais controladas, que meu coração estava calmo, ali tudo começou a fazer efeito. Aí eu entendi que não era sobre comer menos, se exercitar mais, que a emoção tinha muito a ver com todo o resultado do processo. Por essa razão, ali caiu uma ficha. Ali foi assim, não é só caloria, não é só balança, não é matemático. A emoção conta muito. Ali, isso claro, no começo da faculdade. Primeiro ano, Kátia. Então, assim, foi ali num bem começo mesmo. Engordei 20 quilos no pré, emagreci 22 no ano seguinte, no meu primeiro ano de faculdade. Fazendo o quê? Fazendo o básico bem feito. Um exercício básico, comendo direitinho, mas eu estava bem. Minha cabeça estava boa, as coisas estavam fluindo. Eu estava fazendo a faculdade que eu queria. Então, eu consegui entender que quando precisam os 3 pilares. O corpo, a emoção e a mente, eles têm que estar unidos, senão eu não vou chegar a lugar nenhum. Peraí, fala devagar que isso aí é Vamos importante, mulher. 3 pilares. Corpo, emoção e a mente. A partir do momento que isso alinhou, as coisas fluíram, andaram. E aí eu comecei a entender que aquela dor não era só minha. Eu via muita gente passando por isso. Então, eu terminei a faculdade,
Com os 22 quilos a menos, me mantive super bem, mas é lógico que dali nasceu uma paixão. Porque esse primeiro ano que eu estava acima do peso, foi um primeiro ano que eu busquei muita coisa. Eu fui muito nutricionista, muito endócrino, muito médico, e eu vi como que eu queria ser tratada e como eu não queria ser tratada também. Ah, que legal. Isso é importante. Então, Muito. acho que ali Isso nasceu... moldou um pouco de quem você é hoje como profissional. Exatamente. Então, essa questão do não julgar, da pessoa que está ali na minha frente, eu entendo que se ela chegou, quer seja com 5, com 10 ou com 60 quilos acima, ela está sofrendo, ela está com uma dor. Não cabe nem um pouco um julgamento, cabe um acolhimento. E muito veio essa questão da endocrinologia. Então, resumindo com essa fala imensa, a sua pergunta, a endocrinologia aconteceu, nasceu a paixão pela endocrinologia de uma dor pessoal. Eu vou fazer uma pergunta de leigo, porque esse é o meu papel na mesa. Fique à vontade. Qual a diferença por que a endocrinologia e não a nutrologia? Já que você ia Sim. trabalhar com emagrecimento. A pergunta é ótima e eu vou te falar que acho que por conta da minha idade. Na minha época, eu estou com 46, na minha época não se falava tanto da nutrologia. Era muito a endocrinologia. A nutrologia ela é relativamente nova. Super. Tanto que quando eu terminei a endocrinologia, que são 2 anos de clínica médica, 2 anos de endócrino, fiz na Santa Casa de São Paulo. Quando eu terminei os 4 anos, estava começando. E aí eu fiz até a pós de nutrologia também. Eu fiz a pós-graduação de nutrologia. Mas na minha época, era muito Eu sou era da muito geração um pouquinho mais pra frente mais de Thaís, mas assim, a nutrologia era muito mais de nutrição enteral parenteral. Enteral Era para parenteral. calcular a dose era paciente internado de comida que de paciente internado que não podia comer pela boca. Isso Exatamente. não gerava desejo, ninguém queria fazer. Essa nutrologia ninguém queria. Enteral, mesmo. parenteral, vou traduzir pra você que tá em casa. Os liquidinhos que Exatamente. come pela veia, assim, ó. É A isso pessoa aí. não pode mastigar, né? Exatamente. Então não tinha essa questão Eu sou a da tecla nutrologia. SAP. Que bom. Que senão eles ficam falando Medicaid, entendeu? E jurando que a gente tá entendendo. Perfeito. Que bom que tem essas teclas só. Então aconteceu muito isso. Eu acabei fazendo a nutrologia depois. Mas é lógico, a base da endócrino, ela é uma base, né? Mais bem robusta, mais né? robusta, exatamente. Uhum. Não é melhor, mas é diferente. Porque naquela época nem existia residência também, assim, acho que até se existia era uma coisa muito, Era muito pontual, muito pontual, né? muito pequeno, assim, não era tão divulgado. Então, o caminho para quem gostava de obesidade era a endocrinologia, foi por essa razão. E aí, então, hoje você trabalha com a questão do emagrecimento, mas com esse olhar das emoções. Fala um pouquinho mais disso, que eu acho isso tão legal. Eu acho que dá pra ir tão O que profundo nisso aí. Exatamente. O que acabou assim? A minha formação foi muito clássica. Assim como a sua, a gente vem numa escola muito científica, muito clássica. Mas você, na prática do consultório, você começa a ver que talvez só não são tão caixinhas, vamos colocar assim. A coisa não é tão preto no branco, que existe o cinza, né? Exato. 50 tons de cinza, eu diria. Com Kátia Damasceno, André Vinícius, Thaís. E o que aconteceu? Ali na época, estava vindo um movimento muito forte de uma nutricionista francesa, a doutora Sophie Deran. A doutora Sophie, ela é autora de um livro que chama O Peso das Dietas. E ela fala muito do não fazer dieta, da gente não restringir. Ela fala muito desse básico bem feito, da comida caseira, de você não comer distraído, de você voltar para aquela questão do não restringir mesmo. E não restringir não é liberar, né? Perdão. É diferente. Outro dia eu até escutei uma expressão tão interessante, porque alguém falou bem assim, a gente tá saindo da geração fast food e entrando na geração slow food. Então, por exemplo, se a gente reparar, por exemplo, Perfeito. a cor do McDonald's. Antigamente, o McDonald's, por dentro, ele era todo vermelho e amarelo, que são cores quentes que estimulam. estimulam a fome, Isso mas mesmo. que também te faz querer correr de lá de dentro. Você não consegue ficar num ambiente vermelho, amarelo, alaranjado o tempo todo. Porque Perfeito. pega comida, vaza, pega comida, vaza. E agora eles mudaram esse conceito para as pessoas quererem ir até o restaurante. Então, você entra no McDonald's hoje, ele ainda tem a logo vermelho e amarelo, mas ele tá todo acinzentado, branco, cinza. tá mais frio, tem um tom mais calmo lá por Mais dentro. quieto um pouco. Mais quieto pro pessoal poder querer ir até lá e passar tempo lá, né? Então, há também essa mudança do certeza. comportamento alimentar. E que é muito bacana. Em contrapartida, só um adendo, a nossa cor azul
já é o contrário. Ah. Tanto que, assim, são difíceis as comidas azuis, Uhum. né? não O azul tem não apetece. comida azul. Exatamente. O azul não é uma coisa que... Não tem nada azul Só de comer. din-din azul, que é com só anilina azul. Exatamente. Mas o azul é uma cor que ela inibe um pouco. É Tem... mesmo. Uhum. Nossa, eu nunca tinha parado pra É. pensar que não tem comida azul. Exatamente. Então, tem essa questão do azul. Apesar de ser uma cor linda, né? Como Estamos nós. super bem de azul. É que a gente é calma. Aham. A pessoa que nasceu com o cabelo laranjado tem que botar uma blusa azul, Azul. pra ver se fica calma. Pra Slow. equilibrar. E essa questão das emoções com a doutora Sofia, eu acabei fazendo uma pós com ela. E foi ali onde caiu também mais algumas fichas dessa questão do comer emocional. Eu acho que, como médica, é claro, ela é nutricionista, eu como endócrino, eu entro com o meu filtro, com a minha percepção, que a gente tem que fazer isso com tudo, né? Mas ali, eu comecei a entender muito essa questão da não restrição. Porque até então, era muito o quê? Aquelas coisas muito de gaveta, né? Dietinha, 1.200 calorias, 1.600 calorias, foco, força e fé, fecha a boca e se exercita mais. Gente, se você tá num processo, uma mudança de cidade, de um divórcio, você não tá dormindo bem, você tá estressada, você tá numa menopausa, que você acorda às 2 da manhã com um sino na cabeça. Como que isso vai refletir em você ter foco, força e fé para manter a dieta no dia seguinte? Não vai. Então, essa questão dessa sobrecarga emocional, ela pesa muito negativamente na balança. E a balança, ela vai mostrar um número, mas ela não vai te mostrar uma autoestima, uma estima que não tá boa. Ela não... né? Muito boa mesmo. Ela não vai mostrar um sono ruim. Ela não vai mostrar que você está inflamado. Ela não vai te mostrar um monte de coisa. Ela é um dado que você vai usar, porque a gente, afinal de contas, precisa medir. Mas eu acho que a falta desse olhar mais acolhedor de um médico com mais empatia era o que eu queria me tornar. Era o que eu queria ser para as minhas pacientes. Não a pessoa que passa a mão na cabeça. Porque ela não foi lá para escutar, ai, tadinha de Só uma você. validação, né? Exatamente, Você não tá é buscando para isso. validação. Mas é assim, certo? O teu momento hoje, qual é? Você tá, então, numa perimenopausa? Você tá passando por essa situação? Hoje, exercício físico talvez não consiga se encaixar no teu dia a dia. Como que a gente pode fazer um dia a dia mais movimentado? Então, já que o exercício programado não vai fazer parte, são pequenas coisas. Assim, a ordem alimentar, vamos começar pela fibra, depois vamos para a proteína, para o carboidrato. Existem maneiras de você... Mas tem que o quê? Tem que escutar. Você tem que estar disposto. Isso que você está trazendo é tão importante, porque o que é que a gente tem visto cada vez mais? Nós que temos uma formação tradicional, e recomendo que você, Com aluno certeza. de medicina, faça uma formação Faça. tradicional, faça a sua residência médica no hospital, escola de ensino, para você ter volume, porque assim... Eu fui professor da Universidade Federal há 10 anos, quase 10 anos, 8 anos, e da particular 10. Então, os alunos, eles querem pular etapas. Todo mundo está querendo pular etapas. Concordo. E assim, para Se pensar... queria pular a etapa Não. quando tu era professor, você Então, imagina os de hoje. O problema é que para pensar fora da caixa, a caixa tem que ter sido construída antes. Eu vou pensar fora da caixa, mas que caixa? Se tu Amei. nunca, né? Tu nunca fez a tua caixa. Não, porque eu não quero ser o cartesiano que vai pensar fora, vou pensar dentro da caixa, mas você não fez a sua caixa. Então, antes de você conseguir pensar além, que é o que a gente faz hoje, a gente tem que ter um filtro muito grande, que essa bagagem de estar lá atendendo o sistema público, de ter volume de atendimento dentro de um hospital de ensino, um hospital escola, que está focado em realmente fazer uma caixa bem feita, isso é fundamental. Então esse é o ponto 1. O ponto 2 é que quando a gente pensa só dentro da caixa, porque é aquela história, né? O equilíbrio, ele não está nos extremos. Ele está exatamente nesse No pensamento do meio. Né? O excesso, né, de você renegar tudo ou aceitar tudo, isso aqui não é bom para ti. Então, pensar que você precisa fazer uma formação muito boa, mas depois de uma formação muito boa, tem uma frase de um outro colega endócrino, de Bruno César, que ele diz assim: a gente tem que entender que um guideline é um guia de referência, onde a gente deve ter mais ou menos um formato de tratamento. Um guideline não é um godline, não é uma lei divina, né? Então, esse é o grande problema, Perfeito. porque a medicina, como a gente foi ensinado, ele quer pegar
todas as pessoas que querem emagrecer e tem que ser assim. Assim. Sem levar em consideração as particularidades, as individualidades, o objetivo e o momento de vida de cada pessoa, que é isso que você comentou. Por quê? Emagrecer um adolescente que está entrando na faculdade é uma coisa. Emagrecer uma mulher de perimenopausa que está lutando com a deficiência de estrogênio é outra. Emagrecer um homem é diferente de emagrecer uma mulher. Emagrecer um jovem é diferente de pegar um adolescente e pegar um idoso. Então, essa individualização de cada estratégia terapêutica, de pensar além da balança, assim, preciso perder 100 quilos, tá? Mas quem é que precisa perder 100 quilos? É um homem, é uma mulher, é um idoso, é uma criança, é uma pessoa que saiu de um divórcio. Então, essa tua visão eu acho incrível. Eu quero já até pegar essa pontuação para... Por que é que você criou e desenvolveu esse seu livro Além da Balança? Eu li, eu recebi em primeira mão. Mostra aí pra assim, gente. Maravilhoso, esse é um livro incrível. Eu queria entender assim, o que é que te levou a... Deixa eu só trazer para cá. Ela fez esse livro Além da Balança. Descubra como parar de comer suas emoções, buscar o equilíbrio interno e alcançar o peso ideal de forma definitiva. Como é que você pensou nisso aqui? Isso aqui foi uma homenagem para minha Thaís adolescente. Ah, que legal. Que legal. Então, eu precisava ressignificar isso na minha vida, porque até quando eu já tinha me tornado endócrino, já tinha cumprido todo o papel que precisava ser feito do ponto de vista científico, eu ainda achava que, claro, eu vim de uma cidade pequena, mas eu achava assim que se meus pacientes soubessem que eu tinha sido, que eu tinha pesado 20 quilos a mais, que eu tinha sido gordinha, que eu tinha lutado com uma compulsão alimentar, que isso ia me invalidar, que isso ia me dar menos crédito, que eu não seria uma endócrina tão boa, tão respeitada, se soubessem dessa fraqueza. E foi um ledo engano. Porque eu quis esconder muito isso, quase como tirar esse esqueleto do armário. Meu Deus, se descobrirem que eu pesei 20 quilos a mais, será que vão continuar confiando em mim? Esse fantasma me atormentava muito. Até que um belo dia eu falei, chega, Thaís. Falei, pelo amor de Deus, né? Tem mais de 40 anos, toma vergonha na cara, você faz terapia. Nossa, mais de 40 46. anos. Então não foi um negócio assim que aconteceu agora, assim né? que você se formou. Você Não, lutou com eu- isso muitos anos. Eu ruminei, essa é a palavra. É. Eu ruminei esse assunto por muito tempo. E recente, uns 8 anos pra cá, que eu falei, chega, sabe? Para com isso. Mesmo se tivesse sido você já adulta endócrino. Aí você tá se contradizendo, porque você tá realmente... Claro. E assim, lutei pra conseguir ser mãe, tive que passar por tratamento, acabei engravidando de forma natural depois. Então eu passei por tanta transformação que eu falei, eu não posso passar a imagem que eu quero. É justamente essa coerência. Exato. Então, se o paciente que às vezes olhar para mim e falar, nossa, mas você pesou 20 quilos a mais, não quiser mais ser meu paciente, tudo bem, é uma escolha dele. Mas aquelas que estão lutando, elas vão ver e vão sentir em mim justamente essa empatia, essa verdade. Eu pensaria Contrário exatamente o também. contrário. Se Falei, deu se certo ela nela, passou né? por isso, ela sabe o que você eu tô vê sofrendo. como a nossa cabeça joga contra, né? É Uhum. muito aquela questão da síndrome da Do impostora, impostor. né? É. Então assim, meu Deus, se descobrirem, meu Deus. Eu falei, chega, sabe? Para com isso. Coloquei uma foto minha, adolescente, com 20 quilos a mais. Coloquei a foto depois, 25 anos depois, mantendo o peso dos 22 quilos a menos. Coloquei, essa sou eu. É isso. Essa é a Thaís. E é por isso, então assim, quando o paciente chega e fala assim, nossa, parece que você sabe o que eu tô passando. Parece... Sei mesmo. Sim, né? eu sei, já calcei esses sapatos. Então, É é interessante diferente, que né? eu não sei se isso acontece muito com os homens, mas com a mulher, a tal do síndrome, a síndrome da isso é impostora é uma puxada. chatice, né? Eu lembro que eu fiz terapia durante muito tempo por conta disso, porque eu já trabalhava com relacionamento, trabalho com relacionamento e sexualidade há 20 anos. E era divorciada. E aí eu falava pra minha terapeuta, mas como é que eu vou ensinar as pessoas a estarem dentro de um casamento se eu mesmo não dei conta de estar dentro do Tá meu vendo? casamento? Então eu lembro que eu conversava, isso foram assim, ó, mas muitas sessões. E aí ela falou, Kátia, você é humana, você passou por isso. E exatamente por ter passado por isso é que você consegue entender muito mais a dor dessas mulheres que aí estão. Justo. E aí eu fui aceitando isso dentro de mim. Então muitas vezes a gente nega a nossa própria história por medo, por vergonha, por medo do julgamento dos outros, Mas né? é justamente Quando isso. não, na verdade a nossa história é o que mais pode inspirar É o as que mais outras pode conectar. pessoas. Então, eu devia isso aqui pra minha adolescente. E pros meus pacientes também. Porque o que acontece? Assim como o André, que tem uma agenda absurdamente abarrotada, nós temos limitação de horário Sim. e somos um só. Exato. Então, como eu não conseguia, talvez, atender
as pessoas que me procuravam, ou naquela velocidade que talvez elas estavam querendo, eu pensei, o livro é uma boa maneira de eu me conectar, dessas pessoas de alguma forma entenderem um pouco mais do meu jeito de pensar, do que eu prego no consultório, do que eu falo, e entender, claro, eu embasei a minha história justamente para poder trazer esse exemplo real. Mas a nossa cabeça prega muitas peças, né? Demais. Vocês falando aí de síndrome do impostor, eu lembro muito porque Thaís também é de uma cidade pequena, né? De Pato Branco. Pato Branco tem quantos mil habitantes? 100 mil. 100 mil. Eu sou de Campina Grande, tem quase 500 mil. Enfim, os dados de lá às vezes tem 500, às vezes tem um pouquinho mais. Mas a gente é de cidade pequena. E aí você também viu fazer residência aqui em São Paulo, que é o sonho de todo estudante de medicina de cidade pequena, é vir para São Paulo. E aí eu fiz o êxodo ao avesso. Então eu consegui construir uma carreira bacana aqui em São Paulo. E aí a Ana Alex engravidou e quis voltar. E a minha síndrome do impostor foi, e quando eu for só doutor André lá de Campina Grande, porque quando eu era doutor André de São Paulo, que atendia a Anitta, que atendia Giovanni Ben, que era médico das globais, eu era o doutor André, sendo que eu era exatamente o mesmo estando em Campina Grande, estando em São Paulo. Mas você que está aí nos assistindo também deve passar por isso. A gente tende a limitar e achar que nós somos a circunstância que nós estamos, o ambiente que nós estamos inseridos. E não é só isso que nos define. Isso também nos define. Mas quando a gente começa a entender que você pode ser incrível sendo exatamente quem você é, onde você estiver, isso é libertador. E se você ainda não passou por esse processo de autoconhecimento, te recomendo a experimentar ser você sem precisar se transformar ou criar, vestir uma capa, vestir uma roupa e colocar uma maquiagem de que você é uma outra pessoa apenas para agradar a expectativa que os outros criaram e às vezes que você criou que as pessoas vão ter de você. Então é muito bom ser você mesmo e manter os seus valores assim, e ser fiel a você mesmo. Eu acho que isso é o que mais motiva e isso é o que mais inspira. Eu vou bater para mim. Eu ia Ficou bater, mas seis, bata não. porque você merece. Você arrasou, Sensacional. amigo. Mas E é com isso. um adendo também. Porque nós dois, nós temos uma história particular parecida, que os nossos pais eram médicos na cidade. Então, era o filho do doutor, era a filha do doutor. E isso, você fica muito linkado, você fica muito vinculado à imagem. Meu pai, eu sou a filha do doutor fulano. Então, ter vindo para São Paulo, para mim também teve muito essa questão. Você veio por esse motivo? Eu sou a Thaís. Eu também. Você sabe que eu escolhi vir para cá exatamente por isso. Porque eu tive um agravante. Meu pai era o presidente do hospital escola da minha faculdade. Então, tu imagina que todo mundo queria me favorecer. É o filho do doutor Medeiros, então assim, deixa ele fazer a cirurgia, bota ele na prioridade. E eu nunca quis. Eu queria ser André Vinícius. Só eu mesmo. Então, por mais que eu tenha muito, e eu tenho muito orgulho do meu pai e amo ser filho dele. Mas eu queria que a minha vida profissional, ela dependesse do meu mérito, do meu esforço, e assim, eu nem queria macular a imagem dele se eu fosse ruim, Isso. E eu também não queria que os méritos do meu esforço fossem terceirizados para ele. Que mas ele também teve esse benefício. Exatamente. Mas só por isso, então eu quero crescer. Exatamente. Né? E para mim, meu ponto alto, e eu guardo isso como um lembrete para mim quando vem a síndrome da impostora e bate, eu guardo o meu crachá do Sírio-Libanês. Porque lá eu entrei porque eu era Thaís. E é isso, eu sou a Thaís porque sim, eu tenho um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, sou muito feliz por ser filha de quem eu sou, mas eu trilhei o meu caminho, eu trilhei a minha história. E também ter feito esse êxodo, porque eu casei com um rapaz de São Paulo, Fábio, e o Fábio não queria mais morar em São Paulo. E eu sempre também amei morar em São Paulo. Me identifiquei muito aqui. Acho que justamente por isso a gente se encontra, né, André? Você consegue achar essa tua identidade. Mas eu também voltei para Pato Branco e também pensava isso. Tá, e agora? Né? Como é que agora vai ser? Agora eu sou Thaís de Pato Branco. Agora eu só sou doutora Thaís de São Paulo. Exato. Né? Então, aí você vai vendo que, meu Deus, é muito além, né? Eu acho que a pandemia também veio para dar uns tapas, né? E mostrar pra gente que a gente pode... Né, que a coisa não tá limitada. Que o nosso conhecimento tá globalizado. Tá globalizado, graças a Deus. Então, isso foi muito bacana, esse crescimento todo. E hoje, que bom que eu voltei, eu fico muito feliz, porque eu tenho tesouros na minha vida que eu vejo que numa cidade pequena isso fica de uma forma muito mais fácil. Então, eu tomo café, eu almoço, eu janto com meu filho, todos os dias eu levo ele na escola, coisa que talvez em São Paulo não conseguiria estar tão presente. Então, que bom. Sabe? E as coisas acontecem da forma que tem que acontecer mesmo. E é a gente fazer aquilo que o nosso coração deixa a gente feliz, né? Sem tantas cobranças assim. E quando a gente tá feliz, só fazendo um link, isso. é quando a gente come menos também.
Porque ninguém desconta um dia absurdamente prazeroso num prato de comida. Talvez você vai comer para comemorar, mas você vai comer e você vai ver que você vai ficar satisfeito. Não tem aquele descontar, não tem a comida virar uma recompensa, não tem esse comer emocional, ele fica muito menos quando a gente tá bem, né? Quando a gente tá feliz, quando a gente tá numa plenitude. Tá, aí baseado então nessa sua frase aí, é correto afirmar que a pessoa, eu tô perguntando como leiga mesmo, tá? É correto afirmar que todas as vezes que a pessoa ela tem um desequilíbrio alimentar, tá ligado a algum tipo de descontrole emocional? Não diria Ou não, sempre. tem gente que só tá mais gordinha porque tá gordinha mesmo e tá tudo bem, tá feliz, As tá duas alegre, coisas. a vida tá tranquila. As duas coisas. Ou Porque não, sempre tem essa descompensação, não apenas na balança. Quando descompensa na balança, descompensa no emocional também? nem sempre, porque a gente sabe que tem situações endocrinológicas, hormonais, que elas vão descompensar e vão trazer esse peso a mais, a pessoa vai ganhar peso e não necessariamente ela tá com algum problema emocional. Mas muitas vezes, algo muito abrupto, assim, que você vê, tava vindo tudo bem, a pessoa tava normal, tava tudo bem, com a saúde dela tá tudo bem, de repente, de uma hora para outra, às vezes a gente investigando, você entende que algum excesso, vamos dizer, um excesso de peso, um excesso do comer, tá escondendo uma falta. Então, isso é meio clichê, mas a gente acaba vendo. Mas existem as doenças endocrinológicas mesmo que vão fazer com que você ganhe peso, independente se você tá super feliz, super triste, equilibrado emocionalmente. Fala aí elas pro povo prestar atenção, que às vezes você tá achando que você tá triste, não, você tá com um problema endocrinológico e não tá Exatamente, sabendo. porque também às vezes a gente traz... Ótima colocação. Porque às vezes a gente traz só pra emoção e é isso. Às vezes é uma E não tireoide investiga, alterado, uma perimenopausa. Então, fala disso aí, gente. Eu já tava achando. Me valida, né, amiga? Eu já tava achando que eu tava desequilibrada, não. É só perimenopausa. Eu engordei. É pra vocês terem uma ideia. Eu engordei 7 quilos num período de 1 ano. Por conta da perimenopausa. E isso mexeu muito comigo. Mexeu muito com o meu emocional. Tinha uma vontade de comer doce, agora já melhorou muito, mas eu tinha uma vontade de comer doce à noite, que era desesperador. Desesperador. E aí eu ia lá, pegava uma colher de dor de leite. Uma colher de dor de... E eu não sou do doce. Eu sou do azedo, do ácido, do salgado. Eu não sou muito do doce, não. Mas era uma vontade de comer doce. E eu comia, e com culpa. Aí eu comia a primeira colher e falava, agora já começa a merda mesmo, deixa eu comer mais uma colher aqui agora. Aí já comia, mas você sabe que você vai ficar... foda-se, já tô gorda mesmo, vamos embora comer mais uma. E eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Nunca, nunca, nunca. Então, assim, e aí o corpo foi mudando, as roupas não iam mais cabendo. O pessoal falou, nossa, mas você tá ótimo. Eu falei, fala isso pra minhas calças, elas não estão entendendo. Meu guarda-roupa não tá compreendendo, porque teve essa mudança corporal, sabe? Aí agora a gente já deu uma organizadinha. Mas e você vê, você tá falando de 7 quilos. Em 1 ano. Por isso que eu falei, não interessa se são 5 ou se são 60. A dor existe, ela tá lá. Você não se reconhece com esses 7 quilos a mais. Não me reconhecia. Você não se reconhecia. Tava fora do teu habitual. E aí, é claro, existia um desequilíbrio hormonal. Mas tem também a questão da cabeça. De, já foi uma colher, vai 2, vai 3. Então, as coisas, elas acabam se unindo tudo. Mas esse investigar a parte hormonal, ver como é que as coisas estão, eu acho que assim, é o primeiro passo. Por isso, numa consulta, você vem, a gente não vai ficar falando só papo cabeça. Eu vou ter que te investigar, eu vou ter que saber. Tem uma resistência insulínica. Tira as causas orgânicas para depois deixar no emocional. E é exatamente o que eu falo. Resistência insulínica, uma alteração de tireoide. É a galera do diabetes. Diabetes, pré-diabetes, é isso. Uma alteração de tireoide, a própria perimenopausa, como o André falou, síndrome metabólica. Fora daí as síndromes mesmo, assim, coisa mais, né? Mas eu acho que não seria o caso agora. Mas a gente pode falar assim, com o top 3 ali. A resistência insulínica, a questão da tireoide e a menopausa. Eu acho que essas três quando vim morar aqui em São Paulo... E gestação também, né, gente? Que às vezes a mulher, quando ela tá... Pós-parto. Eu tive, quando eu vim morar aqui em São Paulo para fazer residência em 2011 para 2012, eu também ganhei 10 quilos no primeiro ano de residência. A gente não dormia, não comia, a gente tinha um regime de 36/12... E a gente fazia uns ambulatórios. Se começava 8 da manhã, terminava 2 da tarde e nosso chefe não deixava a gente parar para comer. Então, às vezes, eu pegava
deixava um biscoito, uma coisa, eu comia no banheiro, rapidinho, eu preciso só ir no banheiro, engolia qualquer coisa e voltava, porque ele não parava, a gente tinha que tocar um ambulatório. Então, Exatamente. era uma mistura, né? Eu desenvolvi um hipotireoidismo Hashimoto nessa época, somado com privação de sono, somado com uma fadiga e uma exaustão, Absurdo. com cansaço excessivo, então comia minhas emoções e comia só o que dava. Então, plantão. Exatamente. Só o que comia, dava. a gente tinha 2 minutos para comer uma pizza. Então, meu amigo, era 3 pedaços de pizza em cima do outro para engolir, para fechar o estômago e tocar o trabalho. Porque você E imagina. ele esqueceu que já saiu desse período da vida, que eu brigo com ele Continuo toda comendo vez. rápido. Ele come Ai, eu muito como rápido. Sério, Eu como André? rápido. Ele come. Eu tô na terceira É. garfada, ele acabou o prato. É. Eu falo, amigo, você já saiu da Você residência. já é desse jeito. André, seu estômago não tem dentes. Então, Ele Cara, é ele terrível. come muito A rápido. sorte é que eu não como tanto, mas eu como muito rápido. Então, assim, uma pratada Muito rápido. termina em 5 minutos. Eu tenho essa memória ainda da residência, é verdade. E é uma coisa que fica mesmo, né? Porque Nossa, na residência é exatamente traumático. isso. É a hora que dá o que dá. E aí você acha, se der 3 minutos pra você comer, você acha que você vai comer um grelhado com brócolis refogado? Claro que não. Querido, algo calor que encha, que Exatamente, pese. porque é quase assim, aplacar, né? E aí, é mais do mesmo. Vou fazer outra perguntinha, então. Sim. Por que o doce conforta tanto as emoções? O doce, ele tem essa liberação. A hora que a gente come o doce, ele dá esse prazer imediato. Ele dá esse pico, essa dopamina. Ele dá o prazer mesmo. Só que ele cai muito rápido. Porque ninguém depois. pensa, vou chupar um maracujá porque eu tô triste. Eu queria tanto brócolis Que agora. um brócolis, porque eu vou comer uma Couve. vagem. É a sensação do prazer mesmo. Por que é a nós não- sensação do é prazer. Açúcar dopaminérgico, Ele né? exatamente. Então ele dá aquele high, né? Ele Por dá isso que aquele sexo pico. com chantilly é mais gostoso. Que você tem a liberação de dopamina, de ocitocina, libera tudo. né, libera amiga? Pensa em tudo. passar uma cenoura. Não, se bem que isso não... Vamos mudar de assunto, desculpa. Foca aqui na convidada. Foco. Passa o leite condensado mesmo, vai. Mas é justamente por isso. O doce, ele tem essa questão Sensação do prazer dopaminérgica. mesmo, né? Então, ele libera a dopamina, ele tem esse E- poder. E o corpo, ele pede pelo que falta, né? É a Aham. mesma coisa. Você tá depressivo, você tem deficiência de serotonina. Então, eu quero algo que dê serotonina. Que dê serotonina. Brócolis não vai te dar Não vai. serotonina. Então, você geralmente o corpo vai direcionando para o que você tá sentindo necessidade. Por exemplo, Exato. quando você acorda muito cansado. Era o que eu ia falar. Então vai. Não, vai mas, lá. não, mas, vai era, você. não, mas era exatamente Vai pro isso. A cortisol privação do sono. Era exatamente isso. Por quê? O sono é uma forma de nutrição. Se eu não me nutro do sono, no dia seguinte, eu vou comer até 300 calorias a mais. Porque a falta da nutrição, que era descansar, dormir, eu não tive. Então, eu vou ter que me nutrir de alguma outra coisa. E eu vou para alguma coisa eu vou pro café, eu vou pro chocolate, eu vou pro fast food, eu vou para alguma coisa que me dê energia, que me deixe, né, ali, ligado. Então, E isso acontecendo de modo pontual, tá tudo tá certo. tudo bem, O exatamente. problema é que os extremos, mais uma vez, a saúde não se encontra nos extremos. Não. A saúde se encontra no meio. Então, às vezes é muito engraçado, né, Thaís? Porque, por exemplo, agora a gente já pode até mudar pra gente falar muito sobre as canetas emagrecedoras, né? Que agora tá na febre, tá no Assim, auge, moda. na moda. As pessoas estão buscando essas vias rápidas e não estou dizendo que não não faz tá- que sentido, tá errado, que não tem exatamente. indicação, que não está errado e que não é para você, mas muitas vezes sem tratar a causa base que te fez engordar. Justo. Porque é assim, ó, é sobre apagar o incêndio. Óbvio, o incêndio, quando ele acontece, ninguém quer saber se for um fio desencapado, se for um curto-circuito. Você precisa apagar o incêndio e tudo certo. Mas a gente sabe que o efeito sanfona é muito grande e agora, com o uso das canetas emagrecedoras, a gente tem visto que para cada reganho que você tem de tratamento, ele vai ficando cada vez mais fácil, o reganho às vezes é maior do que a perda. Exatamente. E isso é evidência científica, então a gente tem que ter muito cuidado. Eu vou usar uma canetinha para perder 5 quilos para caber num tubinho que eu tenho uma festa no final do mês. E aí você perde 5, mas como você primeiro não tirou o fator que te fez ganhar aqueles 5 quilos, você fez um tratamento sem acompanhamento de um endocrinologista, de um nutrólogo, de um ginecologista, enfim, de algum médico que sabe o mecanismo pelo qual você está utilizando aquilo, você vai e se reganha 7. Aí você, nossa, vou ter que usar de novo. Aí você usa uma outra caneta. E aí, essa utilização sem acompanhamento tem feito com que o reganho seja maior do que a perda. Justamente. Eu tava falando com uma paciente esses dias. O teu corpo, ele vai registrar teu peso mais alto. Então, no meu caso, que foram 20 quilos a mais, o meu corpo, ele tá lá. Meu cérebro, ele tá registrado esse peso a mais. Eu sempre vou ter que cuidar.
Orai e vigiai. Eu sempre vou ter que cuidar. Por quê? Porque senão ele vai querer voltar para aquele peso mais alto que ele teve. Então, essa questão. Sim, Tem então, um set point o ali. set point, exatamente. Então, essa E os questão. meus 7 quilos pode voltar? Ai, É por isso que você vive brigando, amiga. Meu Todo Deus. nós vivemos Mas brigando todo por balança, mundo. porque Exatamente. quando você já conhece, Quando o teu o cérebro caminho já de volta, Isso. ninguém se perde na volta. Então, voltar pro peso habitual pro corpo é mais fácil, mais porque ele já fácil. conhece como é que faz mas pra não é chegar mais lá. fácil não, foi difícil chegar lá, não quero voltar pra lá não. Mas é desse jeito. Mas Gente, não sabia. sim. E aí o que acontece? A gente sempre vai ter que cuidar. Você falou uma coisa que a gente percebe que bom agora precisa da receita, né? Graças Pois a pra é, Deus. comprar. porque tava terrível Tava uma isso bagunça. daí. E aí você pensa só, Tava Kátia. faltando pra quem precisa, né? O Mas diabético era- precisa, não tinha como O chegar, chegava diabético na ou medicação. aquela pessoa que economizou horrores, parcelou em não sei quantas vezes pra comprar uma caneta. É. Porque não, ela viu que não sei quem perdeu peso e ela vai lá e compra tal e usa. Como você falou, perde 5 quilos. O que acontece? Se essa perda acontece de qualquer forma, se eu tô perdendo músculo, se eu tô perdendo gordura junto, mas Água. músculo, água, tô desidratando, usei uma dose alta, tive os efeitos colaterais, tô vomitando, passando mal e tudo mais, a gente vira um caos. Vira um caos. E esses 5 quilos que você emagreceu, que às vezes não foi gordura, foi muito músculo, foi desidratação, você vai ganhar bem isso, 7, 8. Então, quando também, quando eu falei lá do filtro, em relação a essa questão também só você ir para as emoções, eu uso. Eu prescrevo. Quando existe indicação, eu Claro. faço a prescrição e eu uso para os meus pacientes. Por quê? Porque sim, é uma maneira de você chegar mais rápido ao Dá seu um estímulo destino. inicial, né? Eu posso chegar até Campina Grande de bicicleta ou de avião. Então, ok, eu posso usar. Mas é isso, é o acompanhamento. Agora que eu cheguei, como que eu vou fazer para me manter aqui? Eu baixei esses 22 quilos. Como que eu faço para segurar o meu peso baixo agora? O que eu preciso fazer? Tem que desenvolver massa magra? Tem que melhorar meu metabolismo? Porque uma pessoa de 85 quilos, ela gasta de uma forma diferente que uma de 65. Então, eu preciso me adequar a esse novo corpo, a essa nova situação. E isso tudo vai do acompanhamento médico. Porque se eu perdi músculo, o músculo gasta, a gordura não. Então, para eu manter vivo 1 quilo de músculo, eu preciso muito mais energia do que para eu manter vivo 1 quilo de gordura. É verdade, 1 quilo de gordura a gente cria no sofá. 1 quilo de músculo tem que ir pra Maravilhoso, academia. tem que ir pra academia. É pra construir. diferente, né? Boa. Exatamente. Maravilhosa. Sensacional. E o que acontece? Se eu tenho mais massa magra, mesmo no sofá, eu vou estar perdendo peso. Exato. Mas se eu só perdi músculo, eu vou estar lá sem o meu metabolismo estar ativado. Então, eu gosto muito, também uso muito essa frase no consultório, que é: no emagrecimento, direção é mais importante que velocidade. Se eu estou lá Ó. com o meu foco, estou com o meu foco. Ela gostou da campainha, ela gostou. Gostei. Leva pro seu consultório. Vou usar para o paciente. Teve algum Presta insight? atenção. Toca a Algum insight campainha. da consulta? Toca a campainha. E isso por quê? Porque é uma frase, eu bati porque eu gosto muito dessa frase. E é justamente isso que, se eu tivesse que sintetizar e sumarizar a minha prática, é sobre isso. A direção por quê? Nem todo dia eu vou estar animada, nem todo dia eu vou querer ir para academia, nem todo dia eu vou dormir bem. A gente sabe, a vida acontece enquanto a gente está fazendo os nossos processos, os nossos sonhos, buscando os nossos objetivos. Então, existem desvios de rota, mas eu tenho que ajustar. E o acompanhamento, ele serve para isso. O médico que está do teu lado, ele serve justamente para isso, para fazer um ajuste de rota com você. Essa medicação deu certo? A dose tá boa? Nossa, você perdeu muito músculo. A gente tem que ajustar isso aqui. Para isso que precisa todo esse acompanhamento, para a gente conseguir chegar nesse ponto. E as canetas, elas são uma ótima via, desde que bem indicada, né? Uma excelente ferramenta. Só que é justamente esse o problema. Usar a esmo, usar de qualquer jeito. Eu faço uma analogia no consultório, eu fiz uma vez para uma paciente e isso foi muito interessante, porque como é que a gente entende esse processo que Thaís acabou de comentar, do set point ali, do seu peso maior e como é mais fácil você chegar nesse peso maior quando você já atingiu aquele marco. Imagina que o teu processo de ganho de peso é semelhante ao esforço de uma bola de assopro. Na hora que você pega uma bola de assopro na caixinha, o esforço inicial para ela encher é enorme. Então, e ela chega naquele tamanho final.
Então você vê, não tem aquele seu... Quando você está na adolescência, você come, você perde, você ganha, você perde. É difícil você ganhar muito peso facilmente. Mas uma vez que você já chegou lá, é a bola de assopro que você já encheu e ela chegou no tamanho máximo dela. Depois, quando você seca aquela bola de assopro e você vai tentar encher ela novamente, é bem mais fácil. O esforço não é o mesmo daquele momento inicial, porque agora a bola de assopro, ou seja, o seu metabolismo, o seu corpo, o seu cérebro já conhece como é chegar lá. Então, o esforço que você tem Já tá ele é moldado. muito menor Muito para menor. você voltar para aquela situação. E aí, uma Que outra exemplo bom. é boa, né? E aí, uma outra informação que é super importante é que eu até brinco com as minhas pacientes. Tem que ter muito cuidado entre perder peso e eliminar peso. Isso. É porque quem perde, acha. Quem elimina, perdeu de vez mesmo, assim, Exatamente. sumiu. E por que que a gente chama isso? O adipócito, que é a célula, a nossa célula de gordura, ela tem uma memória. E o adipócito, para ele sofrer a apoptose, que é a morte programada, ele requer mais ou menos 18 meses. Então, assim, ó, sempre que você tem uma perda de peso que não é sustentada por 18 meses, imagina a bola de assopro de novo, ó. Enchi aqui a bola de assopro, cheguei no meu tamanho máximo. Perdi aquilo ali rapidinho, tomei a canetinha emagrecedora, sequei. Se aquela célula ela ficou daquele mesmo tamanho, qualquer novo reganho de peso efeito sanfona, você chega lá e você até consegue ultrapassar. Se você passa 18 meses, é como se aquela bola de assopro ela estourasse. Acabou. Agora eu vou recomeçar uma nova célula que está do tamanho basal. Ela voltou aqui para os 60 quilos. Então você vai ter que fazer um novo esforço para encher de novo. Então, por isso a importância de acompanhamento. E por isso que usar uma canetinha ou ter uma perda de peso ali de 2, 3 meses não é sustentável. Isso acontece para absolutamente tudo. Quantas e quantas pessoas fazem, por exemplo, a cirurgia bariátrica desabsortiva e reganham porque O índice, começaram o índice de reganho pós-bariátrica é maior que 80%, André. Exatamente. Agora você... Olha aí, Exatamente. 80? Então você imagina... Mais que 80. Você imagina você passar por uma cirurgia bariátrica. Peraí, gente, deixa eu digerir essa Aham. informação. É. 80%? É absurdamente alto. Com as medicações que a gente tem hoje, a gente tá tendo um resultado tão bom quanto. Eu Aham. acredito que a bariátrica ela vai ficar realmente para aqueles casos muito extremos. refratários às canetas. Muito extremos, exatamente. Não responsivos, mas situações muito pontuais. Penso eu que com todo esse arsenal que a gente tem, esse vai ser o caminho mesmo. Mas essa questão da direção, de você estar sempre ali nessa constância, faz todo sentido. Eu costumo brincar, também você falou de fazer uma analogia. Eu falo muito, quando você colocou do doce de leite, eu pensei nisso. Eu falo para minha paciente assim, tá, eu entendo, esses desvios de rota acontecem, mas por que é importante a gente voltar? Porque você fazer uma saída da programação e você sair o final de semana inteiro, o déficit, o prejuízo é muito maior. Então eu falo assim, pensa que você chegou, você deixou teu carro estacionado quando você veio aqui na consulta. Aí você chegou, um pneu estava furado. Você vai falar, um pneu tá furado? Vamos furar os outros 3 também, vamos furar. Você fala isso? Não fala. Então se saiu, se aconteceu alguma coisa fora do programado, volta, retoma. Porque senão o prejuízo vai ser muito maior lá na frente. E pegando um gancho com isso que você falou, André. Se eu estava acostumada a pesar 90 e agora eu peso 70, eu tenho que me readequar. Meu corpo vai ficar querendo voltar. E aí eu também falo, independente se eu cheguei lá com dieta e exercício ou se eu usei a canetinha emagrecedora. Que o povo bota muito isso assim, eu não quero perder peso tão rápido, medicação, eu vou ganhar tudo de novo. Se você só fez dieta, exercício e de uma hora para outra você parou, você também vai reganhar. Sim. Então não é o problema a canetinha. O problema é mal indicado, o problema é não estar acompanhado. O problema é não indicado, que é o que o povo está fazendo Não agora. indicado, exatamente. Aí é que está o grande problema. Mas se você usa com acompanhamento médico de uma forma tranquila, um emagrecimento saudável e sustentável, que é essa a grande chave, aí a coisa está tudo certo. Aí não tem erro. E aí quero trazer uma outra temática que também é uma área de expertise sua, que é o lipedema. Muitas pessoas confundem a celulite com o lipedema. Eu queria que você trouxesse um pouquinho disso, porque também é uma doença relativamente nova no que a gente fala. Ela é uma doença super antiga, os relatos são super antigos, de séculos passados, mas a identificação, o diagnóstico e o tratamento, ele é algo relativamente recente para a história da medicina atual. Eu, como portadora de lipedema, falo que, assim, ter dado um nome
ter batizado o que eu sempre achei. Ah, tua mãe tem esse corpo, tua avó tem esse corpo, é corpo de brasileira. Que é essa desproporção. A palavra que define o lipedema é desproporção. Então, a desproporção da gordura nos membros inferiores, às vezes pode pegar braço também, mas principalmente membros inferiores. Então, é aquela menina que tem a cintura fina, é toda pequenininha aqui em cima, mas tem um quadril maior, aquele joelho que na foto você não define o joelho, você vê que é uma coisinha tudo meio junto ali, aquela gordura. Às vezes ela fica roxa com facilidade, ela bate, ela fala, nossa, nem vi que eu tinha batido. Aparece um roxinho, sensação de peso na perna, não pode encostar, ai, não encosta na minha perna que dói. É uma síndrome mais dolorosa, porque ela é uma inflamação crônica. Então eu falo que assim, que bom que batizaram o lipedema, porque é isso, sempre existiu, mas ele não tinha um nome. A partir do momento que eu sei que ele existe, eu entendo o que piora esse lipedema, o que pode desencadear mais o lipedema, e a gente sabe que tudo que leva à inflamação piora, que é o exemplo do incêndio, vou usar o mesmo exemplo seu. Se eu coloco fogo ali, eu só vou piorar essa inflamação. Por isso que o lipedema ele não pode ser tratado da mesma forma que a obesidade. Eles podem coexistir? Podem. Mas aquela menina que é bem magrinha e só tem o lipedema mesmo, o tratamento dela, a conduta dela vai ser diferente. E a celulite também. Às vezes a pessoa está acima do peso, dá para confundir, mas o lipedema ele tem sinais, tem características muito próprias dele. Então essa questão de ser mais doloroso, ele é simétrico, acomete as duas pernas, essa questão da sensação do peso mesmo, são pacientes que elas não respondem de uma maneira normal à dieta, a exercício, elas tratam, às vezes fazem aquela restrição calórica, usam um monte de coisa e não melhora de jeito nenhum, às vezes até piora, vai lá, faz uma massagem modeladora, estoura tudo porque a circulação também está um pouco comprometida, então vai estourar microvasinho, enfim, vira uma confusão. Por isso, o recado é o lipedema, que é essa desproporção, esse acúmulo anormal dessa gordura dolorosa nos membros inferiores, ele tem um tratamento muito específico, que é essa questão de você usar tudo que for no sentido de desinflamar. Hoje, por exemplo, existem estudos científicos mostrando que o glúten, por exemplo, é um grande vilão nas pacientes com lipedema. E que existem outras doenças associadas, endometriose, Hashimoto. Então, é uma paciente que ela está hoje lutando. Por quê? Porque tem muitos médicos que entendem que o lipedema, de fato, é uma doença e existem. E tem outros médicos que acham que é modinha. E que é só um problema estético. É um problema estético. Você está preocupada com a estética e não é. Então, essa questão de achar um médico que, de fato, entenda de lipedema, eu acho que é o primeiro passo para ela se procurar essa ajuda, esse acolhimento, um tratamento adequado. Porque hoje, esse que está o grande problema. Existem médicos que não acreditam que a doença existe e outros que também acabam, né, não valorizando. E existem as pessoas que estão, de fato, dispostas a estudar sobre o lipedema e entender que é uma doença e que precisa desse acompanhamento global mesmo, né? Assim, com o nutricionista, com o educador físico, com a fisioterapeuta também, porque a drenagem ajuda muito, as terapias compressivas ajudam muito. Você falou da massagem, eu ia perguntar se a drenagem não ajuda. A drenagem é maravilhosa, mas a drenagem mesmo. Drenagem. Exatamente. Por quê? Eu não tô falando nem contra a modeladora, não é isso, mas é uma técnica que pro lipedema ele não é tão interessante, porque muitas vezes essa questão da dor, por exemplo, o meu lipedema ele era mais estético mesmo, eu não tinha dor nas pernas. A minha mãe que tem lipedema, ela morre de dor na perna. Ela tem uma perna mais inchada, ela tem toda essa situação. Agora que a gente tá tratando, entendeu? Melhorou muito. Mas essas massagens modeladoras, muitas vezes você sai mais dolorida, mais inflamada do que quando você entrou. Então tem que ter muito cuidado a partir do momento que você tem lipedema e está numa fase inflamada, aí você realmente vai ter que cuidar muito e fazer todas as terapias visando o desinflamar. E aí, às vezes, essa massagem mais forte, mais vigorosa, não cabe muito aí, não. Mas uma drenagem linfática. E, gente, só pra vocês... Eu sou fisio e eu trabalhei com massagem muito tempo, né? Eu tive a minha clínica e aí eu fazia tudo. Eu era recepcionista, eu fazia massagem, eu trabalhava com as grávidas, cara. Então, eu sempre trabalhei nessa área aí do dermato funcional aí também. Aí tinha dia que eu fazia drenagem nas gravidinhas, porque a gravidinha também incha bastante. Muito. Aí é diferente você fazer uma massagem modeladora
inflamadora. Sem dúvida. De você fazer uma drenagem linfática. Não tem como você pegar uma grávida, uma pessoa que tá aí demasiado e vral. Não tem como. Achando que é um tanque que tá Exato. batendo roupa. Assim, não é. É um negócio que é muito lento, é muito suave. Você tem que fazer liberação de linfonodo ali. E é uma massagem lenta. Uma drenagem linfática, ela sempre é uma massagem lenta. Se fez vral, é Não outro foi tipo drenagem. de massagem. Não foi drenagem. A galera Sensacional. confunde. E se você pudesse deixar uma dica para quem está assim lutando contra o peso, Thaís, o que é que você daria de sugestão, assim, além de procurar um bom profissional, Com mas certeza. estratégias, por exemplo, de autogerenciamento, de Perfeito. como é que você consegue mitigar um pouco esse ganho excessivo antes de você conseguir chegar num bom profissional? Eu vou dar uma sugestão que, inclusive, eu coloco no livro e que eu gosto, Deixa eu ver porque o eu livro, acho. gente, que eu não Esse é vi. pra você. Muito legal. Com dedicatória. Olha lá. É, Já tá com dedicatória, Já. adoro. que eu acho muito prática essa sugestão, que é a questão da ordem alimentar. Porque isso a gente pode fazer com Papel e qualquer. caneta aí pra você já ver como é isso. A gente pode fazer com qualquer Muda refeição. tudo. Sempre. Inicie as suas refeições por fibra. Explica o que é fibra para quem tá então em vamos lá. casa. Fibra. Então vamos lá, porque Vamos lá, aí cai aqui na Viu? minha... Eu fiz o Obrigada, trabalho de você, amigo. entendeu? Você Obrigada. tava lendo aí. Eu tava lendo aqui, eu eu dei já uma gostei sapiada aqui, pra cá. olha, trabalhando a autoestima. Olha, eu já adorei esse negócio aqui. Porque tem isso, aí eu... Vou contar o meu caso rapidinho. Eu sempre fui muito magra. Magra, magrela, magreloide. Então eu sempre tive... Sabe, a magra de ruim era eu. Era você. Sempre fui a vida toda essa pessoa aí. E aí eu aí eu tive esse ganho de peso. Até que o balão chegou lá no tamanho Foi. grande. Tipo, eu só engordava no final da minha gestação. O maior peso da minha vida inteira foi 56 quilos. Porque eu engordei De jeans molhada. 16 quilos da gravidez do menino. Ou seja, eu sempre pesei 40 quilos. Sempre, a vida inteira. Imagina. Entendeu? Aí, beleza. Aí fui pra 42, aquela luta. Aí consegui ficar com 45, achando que eu tava Biotônico, a Graciane base biotônico, Barbosa. Fontoura e Buclina. Não, mas muito, entendeu? Achando que eu era assim, a Graciane com 45 quilos. Tanto é que eu falo, gente, eu nunca prestei nem pra doar sangue. Porque pra doar sangue, você tinha que pesar 50 quilos. Eu nunca pesei 50 quilos pra poder doar sangue. E quando eu pesava, eu tava grávida, eu não podia doar sangue. Eu tinha uma frustração real, oficial, porque eu não conseguia doar sangue. Beleza, então eu sempre batia. Eu só pesei mais de 50 quilos grávida. Uhum. Aí, bebê, babababubu. Então eu sempre fiquei ali, 45. Aí de uns. Lá por volta dos 40 anos, depois do Mateuzinho, que foi minha última gestação, eu consegui. Meu Mateus também. Eu consegui ficar com 48 quilos. Gente, eu tava achando sensacional de Espetáculo. linda. Aí eu saí dos 48 e fui pros 56. Nesse ano da menopausa. Olha, nem tinha parado, porque era o só. maior peso que o meu corpo já tinha É. conhecido. Aí. Gente, Tá vocês vendo são aí? Doou danados, sangue. hein? Ó, Não, gente, é dois. bom. Não doou. Ah, já Doou tô sangue. 56. Já tô Ah, velha eu agora. também. Não quero mais doar esse Bora, negócio aí também. Agora também não quero mais. Mudei de meta. Mas aí eu fiquei com esses 56 quilos. Aí beleza, falei, tá me incomodando. Aí fui na nutricionista. Aí ela virou e falou assim, então agora você tem que diminuir os carboidratos e comer fibras e proteínas. E eu fiquei olhando pra ela com a cara de, Então, Uhum. diz aí o que quais quer são, dizer né? isso daí? Porque... Tecla SAP. Então, eu não sei, eu nunca precisei me preocupar com isso. Gente, a mulher, eu falei assim, então eu vou comer uma banana de lanche. Ela, não, banana é carboidrato. Eu falei, não é fruta. Banana é fruta. Aí A ela minha é classificação é fruta e legume. Me explica o que é fibra, carboidrato e Carboidrato. proteína, né? Gente, eu não sei, eu sou leiga mesmo. Como que eu ia saber que banana era carboidrato? Eu fiquei chocada com essa informação. Então não fala assim, não. Não dá, Mas isso é uma não larga informação. essa informação Tá genérica no perfeito ar. a sua colocação. Achando que todo mundo sabe o que é fibra, Você o tá que é super proteína. certa. Obrigada. Você tá super certo. Vou defender. Tem eu paciente não também que sabia. chega e fala assim, não, eu tirei o carboidrato, agora eu não como mais pão francês, eu como uma tapioca de manhã. Porque realmente, assim, às vezes o glúten, carboidrato, né, dá uma confundida. embaralhada ali. Mas vamos lá. Fibra. Fibra, para pensar num exemplo prático no café da manhã. Fibra, você pode colocar uma chia para hidratar com água, é fibra. Você pode colocar uma linhaça, você pode uma fibra sintética, um psyllium, por exemplo, algum desses de farmácia também, Fiber 4. Isso tudo é fibra. Eu falo no café da manhã porque é o que você pensa, o que eu vou comer de fibra no café da manhã? Então, às vezes, uma chia hidratada com água, ali, você deixar hidratando um pouquinho e tomar um pouquinho daquela água, já é uma fibra. Vamos pensar numa coisa prática, tá? Thaís, aveia. Aveia é carboidrato.
Então, a aveia não entra nessa questão, apesar dela ter muita fibra, mas ela não entra nessa questão dessa ordem alimentar, porque o carboidrato ele tem seu lugarzinho aí na escada. Então, primeira coisa que a gente fala, fibra no café da manhã. Em todas as refeições, aliás. Depois da fibra, proteína. Então, salada é fibra? salada é fibra, isso. Porque, Como então, salada do café, né? Depende, se a gente for exatamente. pra Tailândia da É, vida, aí tem é aí verdade. sim, tanto lá. aí sim, Porque lá eles exatamente. comem. Lá eles comem. salada do Por café. isso que eu comecei a falar do café da manhã, porque a salada já é mais fácil associar todo que é mundo fibra. lembra. Ah, tá. Então, É porque aí, Mas então, é mas na justamente- ordem vai ser sempre fibra. fibra, proteína, e aí proteína a gente tá falando ovo, carne, peixe, frango, a proteína em si. Terceiro lugar da nossa escada, carboidrato. E aí, batata, macarrão, arroz, mandioca, tudo isso é o carboidrato. E por último, a gente tá falando das frutas e doces. Aí você fala, mas e o café da manhã que eu começo sempre com a minha Com a fruta. Pois é. O ideal, se a gente pensar em pico glicêmico, é a gente jogar a fruta para depois. Porque a banana tem a frutose. As frutas, embora tenha toda essa questão de ter fibra, é bom e ninguém tá falando Sim. para não comer fruta, bem pelo contrário. Mas se eu for pensar em glicemia, em insulina, ela vem por último ali na fila. Por quê? Eu vou tentar, se não ficar bem Tá, claro, você me deixa avisa, pra mim, tá? minha irmã. Eu tô aqui pra não entender O que tudo. Pra acontece? perguntar quando eu não entender. Se eu vou ingerir um carboidrato, se eu vou ingerir alguma coisa que tenha glicose, essa glicose fez um pico. A partir do momento que ela fez um pico, a insulina vem para dar a mão para essa glicose, porque a glicose, se ela fica continuamente alta ali na corrente sanguínea, o que acontece? Glicose alta, a gente vai virar diabético. O corpo não quer essa glicose alta, vai inflamar. Então, se ele detectou, opa, tá alta, o pâncreas vem, produz a insulina, essa insulina vai dar a mão para essa glicose e vai jogar isso aqui para dentro da célula. Ela pode jogar no músculo, ela pode jogar no fígado e ela pode jogar na célula de gordura, no adipócito. A partir do momento que eu jogo, que eu deposito ali, o fígado, o músculo, eles têm uma certa capacidade, mas aonde que cabe mais? Na gordura. Na gordura. Então, toda vez que eu subo muito a minha glicose, que eu aciono essa insulina, eu tenho essa chance maior de fazer esse depósito na célula de gordura. Se eu não entro com essa glicose, se eu entro com a fibra e a proteína, esse pico não acontece. Ela fica mais estabilizada, essa curva é mais achatada. Se eu achato mais a curva, eu não preciso tanto dessa insulina, acaba que eu não faço esse depósito automaticamente. Então, o meu corpo, ele regula mais. Esse pico, a queda brusca dele, vai me dar uma vontade do doce, vai me dar mais fome, eu vou ter vontade de comer aquele docinho 2 horas depois. E se eu coloco a fibra, proteína, carboidrato e depois a fruta ou um doce, por exemplo, eu deixo, ao invés de fazer esse pico, que no que ele sobe, ele vai ter essa queda automaticamente, ele fica uma coisa mais estável. Mais estável, eu tenho mais saciedade, eu deposito menos gordura, eu mantenho isso mais tranquilo. André, complemente, por favor, com Não, algum... é bem isso aí mesmo. E, por exemplo, isso é uma estratégia super simples. Ah, André, eu consegui sair do pão e eu tô na tapioca. Tapioca tem índice glicêmico alto. maior. Uhum, Então, às vezes, você colocar chia dentro da tapioca, você vai conseguir equilibrar exatamente esse pico glicêmico. Então, essa é a importância de uma nutrição adequada quando você tem acesso à informação. Porque, às vezes, o mesmo alimento, dependendo da forma como você Justo. consome, ele tem picos glicêmicos diferentes. A gente chama isso de índice glicêmico ou taxa glicêmica. Por exemplo, é totalmente diferente você comer uma laranja com bagaço de você tomar um suco de laranja. Perfeito. Que é aquela mesma coisa. Quem é que consegue em 10 segundos consumir 20 laranjas? E você espreme aquilo tudo, 20 laranjas num copão, tomou 20 laranjas. O pico de insulina lá em cima. Lá em cima. Você pode virar diabético comendo fruta. Então, Pera, esse é um detalhe importante. Então, deixa eu fazer outra pergunta. E a velocidade que a gente come isso interfere? Porque aí eu lembro que a minha avó... Tá falando agora de mim, que eu como rápido. Eu entendi. Não. A velocidade que eu rápido. quero... Não era nem de você, não. É porque minha avó, ela comia desse jeito aí. E meu pai ficava implicando com ela. Porque ela comia salada, comia uísque. Ele agora dá 3 pulinhos pra direita pra comida encaixar pra lá. Agora 3 pulinhos pra esquerda pra poder encaixar pra lá.
Eu botei a laranja, vamos dizer que eu comecei com a fruta. De manhã, sei que você falou que é a última coisa que tem que comer. Aí eu botei a frutinha na boca. Rapidamente, assim, tão instantaneamente. Que diferença faz eu comer o ovo ou eu comer a fruta primeiro? É tão rápido assim que o cérebro... Mas não tá tudo dentro do mesmo estômago aqui? Não foi parar tudo no mesmo buraco? Foi parar tudo no mesmo buraco. Mas é essa a questão. Eu tô botando com freio junto. Que freio, minha senhora? Fibra. Minha senhora, a fibra, a proteína ou a fibra que eu coloco junto é o que vai segurar essa velocidade. Então, essa que é a diferença. Se eu boto a fruta sozinha, foi um pico, foi numa velocidade mais alta. Se essa tapioca, se essa laranja tá com a fibra, tá com bagaço, tá tudo junto, eu não tô botando o suco de laranja, então eu vou pôr na laranja. Se eu tomei o suco de laranja, as 20 laranjas, aquela frutose, aquele pico da glicemia, ele faz um pico muito rápido, a velocidade dele é muito alta. A fibra desacelera, a fibra põe um freio nisso. Como se liberasse assim, porque assim, toda vez que a gente come, a gente tem receptor, vamos entender assim, a gente tem sinalizadores o tempo inteiro. Quando você come, o cérebro diz, opa, chegou, hein? Chegou açúcar aqui, bora, galera. Vamos pegar, porque açúcar é fonte de energia, é uma fonte rápida. A mesma coisa, eu vou fazer o raciocínio contrário. Você tá passando mal, nossa, eu tenho hipoglicemia. Ninguém vai estar dizendo, vamos pegar um pedaço de carne aqui pra ela. Não, vai te porque dar o açúcar. Porque a liberação, para chegar o comando no cérebro, que chegou o açúcar, ela é bem mais lenta. Ninguém vai pegar, vamos pegar aqui um pouco de chia, porque a bichinha passou mal, desmaiou. Não, pega aí um melzinho, um açúcar, alguma água coisa com rápida. açúcar. Porque a sinalização é muito rápida pro cérebro. Essa velocidade, eu preciso da velocidade, eu preciso que chegue logo. Mas com a fibra, eu vou deixar ela mais desacelerada. Eu sou bom, né, amiga? Eu ensino Você bem. tem uns exemplos. Eu sou foda, é viu? didático, Obrigado. você é foda. Deu pra Mas entender? é isso. Entendi. Então faz diferença Faz mesmo. diferença, mas faz diferença. Mas voltamos a falar. Mas de vez em quando tudo bem. O problema é quando a exceção vira regra. Exato. Então, assim, mas eu tô aqui só tinha... Tudo bem, tá tudo certo. O problema é se todo dia é isso. Todo dia eu começo da forma errada, eu vou exaurindo aquele pâncreas. Então, toda hora, glicose, vem pâncreas, manda insulina pra cá. Se essa repetição acontece com muita frequência, aí nós temos um problema. Mas, uma coisa esporádica, uma coisa pontual, aí a gente tá em outro cenário. Eu adoro uma frutinha depois de cada refeição. Então, terminei o café, fruta. Almoço, fruta. Lanche à tarde, fruta. Jantar, fruta. Você vai dando picos de insulina e às vezes você começa a ter resistência à insulina por conta da frutose da fruta. Então, que é um tipo de açúcar. Exato. Não é pra você também não açúcar. comer, mas escolher a fruta, qual o momento. Tem uma coisa dentro da nutrição que chama crononutrição. Crononutrição. Que é fantástico, é saber o momento certo de entrar com cada alimento para o objetivo que você tem. Porque, por exemplo, você pega alguém que vai correr uma maratona. Exato. Ele quer pega energia. 2 quilos de carboidrato à noite na véspera, meu amigo, é um prato de macarrão de pedreiro. E tá tudo certo, porque na crononutrição, ele vai querer que aquele macarrão seja metabolizado para no outro dia ter um estoque, uma reserva de glicogênio e de glicose para quando ele estiver correndo um endurance de 20 km e 40 km, ele tem essa liberação. A gente tá falando aqui pensando, essa ordem que eu coloquei é pensando em emagrecimento. Pensando que você já tem uma resistência insulínica, que você quer emagrecer, tá com uma gordurinha abdominal. Não é, não tenho problema nenhum com isso. Tá tudo certo. Toda estratégia, aquilo que a gente comentou, né? Toda estratégia médica, seja ela de medicação, seja ela de alimentação, seja de nutrição, ela precisa de um objetivo. Exatamente. Qual é o objetivo? A estratégia é essa. Mudou de objetivo, muda a estratégia. Justamente. Isso é muito importante, porque não existe, passa uma dieta para mim. Calma, você quer o quê? Qual é o seu objetivo com essa? Qual a tua idade? Como é que tá seus níveis de insulina? Qual é o seu comportamento alimentar? Você treina, porque você se não você treina? não tem uma resistência insulínica também, você não precisa levar ferro e fogo isso aqui, Exatamente. né? Então, é justamente sobre isso. Mas pensando que quem tá nos ouvindo, nos assistindo, eu tô acima do peso, meu problema é mais a gordura abdominal, realmente já tô pré-diabético, esse é um conselho que vai prático e vai funcionar, que é rápido. Eu tenho lipedema, eu tenho uma outra situação, aí talvez não funcione tão bem para você, mas isso é algo assim, muito genérico, muito tamanho único, que dá para todo mundo usar e que não vai fazer mal. Se você não tiver essa resistência insulínica e quiser fazer isso, mal não vai te fazer, com certeza.
Eu tô adorando o negócio Os do títulos, livro né? dela, porque ela coloca bem aqui, ó, a curva glicêmica. E logo em seguida ela coloca, você precisa ter fibras, mas aí depois vem o poder da autoconfiança. Então tá tudo misturado, é que ela fala da isso parte aí. Olha, científica. força de vontade não funciona sozinha. Não Força funciona sozinho. funciona. Entendendo os macronutrientes. Olha aí. Aí ela vem, pensamentos sabotadores. Então ela fala da ciência, mas vem falando das emoções. E aí a gente Incrível. sempre pede pro convidado que vem deixar indicação de livro. Esse aqui já é meu, vocês que lutem para conseguir o de vocês, Uma super entendeu? Vou indicação. aprender o que é fibra, eu vou ler. Vai, amiga, o que são os Porque da macronutrientes? próxima vez eu vou É. entender esse E negócio pensa aqui. numa mulher que estuda, viu? Essa daqui, minha amiga CDF estudiosa. A menopausa não deixa mais eu decorar o nome das pessoas, mas a informação fica Fica. retida dentro de mim aí. Mas além do teu livro aqui, qual outro livro, ou série, ou filme que você leu que transformou tua vida, que a gente sempre deixa de sugestão e a gente tem ampliado muito o nosso Sim, acervo de opa, filmes Yellowstone, e vídeos. precisa Yellowstone, temos que assistir aí. Yellowstone. Não sei, mas todo porque mundo falou dessa duas série. pessoas É, indicaram nessa temporada. Então a gente sempre pede uma indicação de filme, de livro, de alguma coisa que você tenha lido que te impactou de alguma maneira. Que me impactou de alguma maneira. Deixa eu pensar algum. É um clássico, mas os clássicos hoje, amanhã e sempre. Eu amo Perfume de Mulher. Eu acho um filme maravilhoso. Al Pacino maravilhoso, trilha sonora maravilhosa. Perfeita. E as pessoas que acham que Por Um na Cabeça é sobre uma mulher podem olhar sobre outro prisma, porque não é o tango que ele dança, que Aham. chama, né, Por Um na Cabeça, que não é a história de uma mulher. Eu achei muito interessante, assim, eu gosto muito do olhar desse filme, eu acho todo ele muito poético. Sei que não é um filme novo, mas é um filme É lindo. que eu acho lindo e acho o discurso, apesar de ser um filme antigo, o discurso final dele é muito atual. Muito atual. Isso é uma grande verdade. É Arrasou. maravilhoso. Minha querida amiga, essa câmera aqui é sua para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, acessar seus cursos, comprar seu livro, como é que as pessoas te encontram, porque eu tenho plena convicção que você, assim como nós, amou esse podcast com Thaís. Espero que sim. Então você pode me encontrar nas minhas redes sociais. O meu Instagram é @doutora Thaís Mussi, tudo junto, DRA, Thaís com TH e Mussi com 2 S A gente e vai colocar o link aqui Vamos embaixo. deixar aqui Então, já. embaixo. E como para conhecer, para conseguir seu livro No também pelo Instagram? Pelo Instagram também já tem no Linktree, já tem ele tem no Kindle também, tem a versão no legal, Kindle boa. para quem quiser, mas o livro físico tem também no Instagram. Eu também gosto de livro Eu físico. também, eu sou do Eu livro sou físico, do ainda não é rabisco. comigo. O Eu Kindle rabisco para mim tudo. é assim uma degustação. Se eu gostei do livro no Entendi. Kindle, aí eu compro ele físico. Aí eu legal, gosto bem de pensado. ter, para poder não ficar acumulando tantos Verdade. Legal. livros. Mas o Kindle, para mim, funciona dessa forma também, assim, mais uma degustação mesmo. Depois eu vou pro físico. Ai, Nada gostei como da papel, dica. né? Não, Nada. papel e riscar, eu Nada sou... como papel. Eu sou teórico. E aí o que eu acho, eu sei que no Kindle dá pra fazer isso, é porque eu não sou muito da Mas não é a tecnologia. mesma coisa. É aquela não de dá. sublinhar. Não, eu também. Eu sou dessas tal. também. E Aham, aí, quando escreve na você lateral. relê depois, anos depois, você fala, não, por que eu sublinhei isso daqui? Você é Isso outra mesmo. pessoa, E aí né? você lê uma outra frase e fala, mas como que eu não sublinhei isso daqui? Eu que hoje eu aprendi acho uma coisa tão com o André que eu importante. gosto muito dessa frase, que é: a gente sempre está atualizando nossa identidade. Boa. É Porque- de Isabela Camargo essa frase. Nossa É de Isa. amiga. Eu acho sensacional. É. Quando você falou a primeira vez pra mim, eu gostei muito disso. Porque às vezes a gente fica com esse conceito que, eu nasci assim, eu tenho que morrer Sendo assim. Gabriela. Exatamente, não é. Eu posso atualizar. Hoje eu posso gostar do azul, amanhã eu posso gostar do amarelo. Eu tô E tá atualizando tudo minha bem. identidade, tá tudo bem. E que bom que a gente evolui, né? Exato. Então não é porque hoje eu não gosto que amanhã eu necessariamente não vou gostar também. Então esse atualizar a identidade eu acho muito bacana. E os livros e os filmes acho que mostram e refletem muito isso, né? Exato, e é muito engraçado que cada vez que a gente relê, por exemplo, eu li É o uma livro outra- O Ego é Seu Inimigo, que eu amo. Amo também. Eu já li 5 vezes Uhum. do Ryan Holiday. E cada vez que eu leio, eu sou uma nova pessoa. Aham. E meu ego é diferente a cada Sim. novo momento. Então eu olho assim, eu tenho uma metodologia psicopática para ler, para ler livros, eu leio com 3 marca-texto. Eu Um também. amarelo, um verde e um azul. Hum. O amarelo é aquelas coisas triviais. Uhum. O verde é aquela importante. O azul é o que eu não posso deixar de ler. Então, se eu só tiver
tempo de dar uma passada, eu só leio os azuis. Se eu tiver um tempinho um pouquinho maior, eu leio azul e verde. Aí se eu quiser, eu quero agora ter a ideia geral do livro, azul, verde e amarelo. Então, aí cada um com sua loucura, né? Eu coloco também assim, Didática. um marca-texto pra assim, essa sacada daqui foi muito boa. tipo, Isso frase. aqui E eu dá pra... pego assim, ó, o que é de azul eu escrevo na capa do livro, no título. Aí eu peguei uma frase, nesse capítulo teve uma coisa que eu sublinhei de azul, eu escrevo à mão lá pra poder memorizar, que ficou minha letra. Então, cada um com sua... Também. Cada um com com suas suas manias. metodologias, Sim. suas manias. Eu uso só lápis. Eu não grifo de caneta, eu grifo de lápis. Tem dó? Eu tenho dó do livro. E agora eu tenho raiva de emprestar meu livro. Se quiser me pedir uma coisa, não peça meu livro. Não peça minha livro. joia, meus cadernos, meus relógios. Livro não. sabe? Agora, Pegado, meu hein? livro não. Meu livro não. Outro dia eu cheguei lá na casa dele, a Andressinha falou assim: papai, por que tem 3 desse livro? Tinha 3 do mesmo livro. tenho Porque um 3. eu li, um eu ganhei e o outro E foi. outro, é porque, por exemplo, ó, eu tenho alguém lá em casa que lê livro assim, ó, quer me matar, dobra a página. Assim, ó. Ai, Não faz comigo, não. Ai. Livro se lê assim, ó. Isso, Ó como é que isso. lê livro. Não dobra aqui, Dobra não, não, amigo. dobra não. Aí chega Cada de um um com seu negocinho estoque. aqui, cada um. Aí eu Né? faço sempre de lápis. Então, aí, se é uma coisa importante, eu boto um colchete. E se for muito importante, eu boto uma setinha. Tá vendo? É igual Cada um com sua loucura. Aí, ó, É cada isso um aí. com a sua metodologia, né? Vamos à loucura pra isso. metodologia. É isso. Pronto, é isso. Se você está nos acompanhando aí pelo YouTube, já se inscreve aqui no canal e compartilha esse link nos seus grupos de WhatsApp para que mais e mais pessoas possam conhecer profissionais como a doutora Thaís, que trazem essa naturalidade e esse brilhantismo aí com aplicabilidade para o seu dia a dia da sua vida habitual. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, já se inscreve no canal e avalie o programa com 5 estrelas também para que mais pessoas possam receber essas informações. E a gente espera vocês aqui. Todas as quartas-feiras, às 19 horas. Super Valeu. beijos e até a próxima. Tchau, tchau.